Opa, e aí, beleza? Eu sou Maltama e hoje eu vou continuar o meu trabalho com os vídeos de esclarecimento sobre as projeções da consciência. Então eu andei publicando alguns vídeos aí sobre projeções da consciência. Se você não acessou ainda, dá uma olhada no canal, na playlist Conscienciologia e Projeciologia, onde eu estou compartilhando alguns materiais sobre sonhos lúcidos, sobre encontros extrafísicos, amparadores, etc. Bom, eu recebi um e-mail de uma pessoa que me perguntou o seguinte. Ela falou: Maltama, eu não lembro nada que acontece à noite. Eu tenho tipo um blackout. Eu tento recordar meus sonhos, não consigo. E a pessoa me perguntou várias coisas. Por que será que acontece isso? Será que eu não posso lembrar? Será que eu mereço lembrar? O que acontece? Como que eu faço para mudar isso? Bom, existem diversas hipóteses, diversos motivos. E eu não tenho como falar sobre o seu caso, porque cada caso é um caso. Mas eu tenho como compartilhar as minhas experiências e o que acontece comigo. Existem muitas hipóteses, muitas possibilidades. Vamos explorar algumas delas. Bom, a primeira coisa que me vem na mente, no coração nesse momento, é que nem sempre a gente tem que lembrar tudo o que acontece. Tá? Uma prova básica disso é que nós, espiritualistas que confiamos na reencarnação, que sabemos que a reencarnação é um fato, a maioria de nós não lembra das vidas passadas. Eu mesmo lembro de algumas vidas, mas eu demorei muito tempo para lembrar e eu tive que fazer vários tipos de trabalhos energéticos, vários tipos de terapias, vários tipos de experiências para conseguir ir lembrando aos poucos o que eu fui, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né? Como eu vivi, como eu morri. Então, a gente passa por um processo de esquecimento entre uma vida e outra. Para quê? Para que a gente não fique se julgando, para que a gente não fique vendo principalmente nossos erros. E para que a gente também não fique se gabando, lembrando que a gente era isso ou aquilo. Então é importante esquecer. Esquecer é uma função fundamental do cérebro. Então o cérebro que não consegue esquecer, ele se sobrecarrega, ele fica pesado, ele fica lento. Então, a primeira coisa que eu penso sobre um blackout, sobre não lembrar o seu sonho, a projeção, é porque talvez você não deva lembrar. Isso por quê? Porque talvez venha alguma informação difícil de processar. Talvez venha uma informação clarividência do futuro que você ainda não está preparado para compreender. Talvez venha alguma informação que você não entende através da lógica. Por exemplo, se você acessou uma dimensão mais elevada, o seu cérebro humano talvez não saiba interpretar aquilo. Então talvez você não tenha como descrever aquilo, não tenha como compreender. Então às vezes as pessoas têm sonhos muito loucos, muito bizarros, e que elas não têm como traduzir em palavras. Isso pode ser devido que ela esteja frequentando uma dimensão superior, onde as formas são diferentes e o nosso cérebro, como não tem aquele conhecimento, ele não tem como utilizar a razão para compreender. Então, se torna uma coisa mais intuitiva. Então, intuitivamente você sabe como agir, o que fazer, e às vezes esses sonhos vêm para despertar a intuição. Mas nem sempre a intuição vem acompanhada da compreensão. São coisas distintas. Então essa é a primeira coisa que me vem à mente. Bom, a segunda coisa que me vem à mente pode ser um processo fisiológico. Às vezes a gente não lembra porque a gente está realmente com uma alimentação muito densa. Então às vezes as pessoas que comem muito antes de dormir, comem doce, comem coisa pesada, comem muita massa, comem alimentos densos, comem carne, né? Comem produtos de origem animal. Às vezes a pessoa vai dormir e dorme pesada, ela dorme, ronca, nem percebe nada, nem tem sensibilidade com o corpo mental, com o corpo energético, emocional, ela fica adormecida mesmo. Então às vezes pode ser uma questão fisiológica. Pode ser que a pessoa que não lembra os seus sonhos esteja com maus hábitos, né? Eu tive muitas experiências na minha vida que eram ligadas a maus hábitos e eu sei que quando a gente tem maus hábitos, a gente não lembra os sonhos. E como é que eu comecei a lembrar mais os meus sonhos, minhas projeções e ficar mais lúcido? A partir do momento que eu comecei a jejuar. Eu jejuo conscientemente períodos longos desde o ano de 2009. E toda vez que eu faço um jejum longo, especialmente quando dura mais de 2 ou 3 dias, eu começo a ter cada vez mais lucidez nas minhas projeções. Quando eu fiz os 21 dias, mais de uma vez já fiz essa experiência,
geralmente eu tenho projeções muito lúcidas. Teve uma vez que eu fiz um jejum de 21 dias, no 18º dia eu tive 9 projeções lúcidas. Foi o dia que eu mais tive projeções lúcidas da minha vida. Inclusive eu compartilho com vocês uma experiência bem interessante, que numa das projeções, eu estava na Bolívia na época, eu morava em Cochabamba, e eu estava lá projetado fora do corpo, e eu encontrei o mestre da Conscienciologia e da Projeciologia, que é o professor Valdo Vieira. Aí ele olhou para mim, me cumprimentou assim, falou boa noite, senhor. Eu falei, foi o professor Valdo, né? Fiquei todo chocado assim, que ele estava lá. E ele falou, uai, finalmente você está lúcido numa projeção da consciência. Daí eu falei, nossa, ele tá me tirando, né, que eu tô lúcido aqui nessa projeção, e realmente eu tava super lúcido, eu vi tudo, senti ele, e foi engraçado, porque mentalmente ele me passou como se fosse que a gente sempre estava se encontrando por ali, como se a gente já era amigo, já era conhecido, e realmente eu sinto uma ligação muito forte com essa consciência chamada Valdo Vieira. Ele já desencarnou, né, de vez em quando eu acho que ele vem me visitar aí, porque eu sou bombardeado no bom sentido, com informações sobre a Conscienciologia, e eu adoro recebê-las, né? Então, professor Valdo, se você está por aí dando um amparo, gratidão, você e o Chico Xavier, aí, né, sempre aquela equipe. Enfim, compartilho com vocês isso porque foi uma experiência interessante que eu tive. Eu estava 18 dias sem comer nada e nem tomar sucos. Dessa vez era um jejum só de água. Né, vários dias seco e o resto só água. Então eu atingi um grau de purificação e um grau de experiências astrais muito elevado. Tanto que depois desse dia eu tive uma experiência tão pesada no 18º dia, que no 19º eu resolvi tomar um suco e ir voltando à minha dieta, que eu finalizei nos 21 dias. Bom, o que mais que dá para se falar do blackout? Bom, eu acho que é isso, que basicamente a gente esquece, porque às vezes tem que esquecer, né? Porque é importante esquecer. Às vezes são os maus hábitos que estão reinando. E eu acredito que basicamente é uma proteção para a gente mesmo, para a gente não acessar certas coisas que não devem ser acessadas. Ou eu acho que basicamente são essas duas coisas. Espero ter respondido a sua questão, minha amiga. Espero que você tenha lucidez para lembrar os seus sonhos e que você faça práticas que possam lhe ajudar. Então, uma boa prática para lembrar os sonhos é, algumas delas, né? Quando você acordar, tente ficar parado. Tente ficar sem se mover. Essa é uma dica muito interessante que eu aprendi na Conscienciologia. Acorda e fica parado, verificando os seus pensamentos, seus sentimentos antes de levantar. Isso pode lhe ajudar a lembrar os sonhos, porque qualquer movida acopla os corpos, as dimensões se integram e você já começa a sua vida. Outra coisa importante, anote os seus sonhos. Eu tenho um registro diário de autopesquisa e eu esses dias estive lendo experiências que eu tive em 2008, 2009, que foram sonhos totalmente clarividentes. Foram experiências que eu descrevi minuciosamente, escrevendo, e aconteceram na minha vida 4, 5 anos depois. Uma dessas experiências que eu estive em 2009, que eu estive lendo, aconteceu ano passado, em 2015. Ou seja, 6 anos depois, um sonho que eu tive virou realidade. E era um sonho abstrato, que eu jamais imaginei. Eu jamais imaginei que aquilo ia acontecer. E foi um fato, foi uma clarividência. E por que eu tenho a graça, né, de poder compartilhar essa experiência? Porque eu tenho registro. Eu tenho registro de ter sonhado com uma determinada pessoa e depois ter encontrado ela na matéria. Era uma pessoa que eu já conhecia, mas eu jamais imaginei que ia reencontrar ela na situação que estava descrita. E a situação foi exatamente aquela que estava descrita. Então ter um registro diário, anotar os sonhos, as experiências projetivas, é uma ferramenta muito poderosa para você desenvolver essa habilidade. Outra coisa é praticar a meditação, a concentração, tanto antes de dormir quanto depois que acorda. Porque nos momentos que você medita, você vai esvaziando a mente e as informações que são importantes para você relembrar vão ser relembradas. Isso é fundamental para acessar a nossa programação existencial, nosso propósito de vida. Porque muitas vezes a gente vai para o plano astral e participa de treinamentos, participa de aulas extrafísicas com nossos mentores, amparadores, e a gente acaba não lembrando.
a gente acorda e esquece. Entretanto, em algum lugar ficou gravado. Dizem que a glândula pineal é como se fosse uma secretária eletrônica que grava tudo que a gente vivencia. Então o que a gente tem que fazer? Se purificar para acessar essas informações da pineal. Se purificar através de jejum, de práticas com os elementos, com a água, com a terra, com o fogo, com o ar. Fazer bons pensamentos, praticar, esvaziar a mente e evitar de poluir o nosso corpo com toxinas. Evitar a má alimentação, evitar usar o flúor, né, na pasta de dente, né, cortar isso da nossa vida, porque o flúor influencia diretamente a calcificação da pineal. Evitar os maus pensamentos, evitar de frequentar lugares densos, evitar as más companhias, enfim, de uma forma geral ter bons hábitos espiritualistas, práticas de expansão da consciência, de meditação, vão lhe ajudar muito nessa questão de relembrar os seus sonhos e as suas experiências. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve aí no canal se você quer receber mais notificações, deixe aí seus comentários, suas perguntas, que eu estou adorando poder interagir com vocês e fazer vídeos sobre demanda, tem sido uma experiência maravilhosa para mim, beleza? Muito amor, muita paz, tudo de bom, a gente se vê por aí nos próximos vídeos, até breve!